E aí galera, beleza? E quem tá falando é o Renan Fagner, seu professor de redes de computadores. Estou de volta aqui para continuar nossas aulas de revisões, ok? Então na aula passada, pessoal, nós falamos sobre o quê? Falamos sobre o surgimento das redes de computadores, né? Tratamos aí alguma questão desse surgimento até os dias atuais, né? Digamos assim. Depois nós tratamos aí da classificação das redes, né? Igual eu falei para vocês, nós temos redes pequenas, redes medianas, né? E temos redes maiores, né? Que seria a rede local, a rede metropolitana e a rede das redes, né? Que seria a web, a WAN, né? Então, pessoal, nesse novo cenário aí da tecnologia, né? As redes de computadores, ela tem ganhado um papel fundamental, né? Desde quando iniciou aí esse processo de compartilhamento de informações, nós precisamos cada vez mais das redes de computadores. Hoje mais ainda, porque tudo está nas nuvens, né? Nós ouvimos dizer bastante aí sobre essa questão, estar nas nuvens. O que é estar nas nuvens? É estar disponível a qualquer local, a qualquer momento, né? Em qualquer local e a qualquer momento. Você estando assim com algum dispositivo que tenha acesso a essa rede e que você também esteja conectado à internet, né? Então, pessoal, depois que nós falamos aí sobre essa classificação das redes, eu também falei para você que para que esses equipamentos possam se comunicar, tem 5 elementos fundamentais, né? Vocês estão lembrados disso, né, pessoal? Que é o emissor, o receptor, o meio, né? Por onde essa informação vai passar, o protocolo a qual vai ser utilizado para essa interação, né? Para essa conversa, e tem aí a mensagem propriamente dita, tá certo? Que seja igual eu falei para vocês, um vídeo, um texto e assim por diante. Depois que nós falamos disso, pessoal, nós falamos que a rede, então, ela faz o compartilhamento de informações e recursos. Nós temos que entender que essa rede é um conglomerado de nós, né? Que são equipamentos, né, conectados entre si, através aí de um meio, de um link, né? Seja ele cabeado ou não cabeado, beleza? Só que nessa questão, no que eu quero dizer para vocês é que há uma comunicação entre esses dispositivos. Então nós vamos tratar daqui a pouco também sobre essa questão da comunicação. Nós temos que entender como é que funciona a comunicação para que nós possamos ir entendendo melhor sobre a questão das redes em si, tá bom? Então, lembra, quando você tem vários equipamentos conectados na rede, cada equipamento desse será um nó na rede, tá bom, pessoal? Então, nós temos também a questão, quando nós temos aí esses equipamentos, né, conectados entre si, nós temos os tipos de conexões, que são conexões ponto a ponto e conexões multiponto, onde uma conexão ponto a ponto está relacionada a um equipamento A, está diretamente conectado a um equipamento B, por assim dizer, e todo esse link, essa capacidade de tráfego de dados entre a máquina A e a máquina B é dedicada somente a essas duas máquinas. Então, se você tem uma capacidade X de vazão de dados, né, por esse link, por essa fibra ótica ou assim por diante, essas duas máquinas, esse link vai estar destinado somente a essas duas máquinas, tá bom? Isso é uma das características, seria a característica principal da conexão ponto a ponto. Já a conexão multiponto é quando você tem um link que é compartilhado por mais de um equipamento. Então você tem, por exemplo, o servidor de um lado, né, fornecendo aí serviço, por assim dizer, e você tem de um outro lado, 1, 2, 3, 4, 5 ou mais máquinas fazendo uso desse recurso que o servidor está compartilhando. Nisso tem somente um link, né? Somente uma acessibilidade aí para esse servidor. Então, esse link está sendo compartilhado com várias outras máquinas, né? Fazendo com que isso seja uma conexão multiponto, tá bom? Depois, pessoal, nós temos que falar também sobre nós falamos, inclusive, aí, né, temos que entender sobre as topologias dessas redes. Então, quando eu estou falando para você que eu tenho dispositivos conectados ponto a ponto ou multiponto, eu estou entendendo, estou falando sobre a rede em si. Estou falando de uma rede local, de uma rede metropolitana, de uma rede WAN, né, uma rede grande. E nós temos as topologias de rede. O que seriam essas topologias de rede? Seria como essas redes são organizadas física e logicamente, tá bom, pessoal? Então, topologia é a forma como essas redes irá se
organizar fisicamente, por assim dizer. Então, pessoal, nas topologias que nós trabalhamos em sala de aula, nós temos a topologia em malha, topologia em estrela, topologia em barramento, topologia em anel e a topologia híbrida, né? E nós detalhamos essas topologias em sala de aula. Então, na topologia em malha, acontece que um dispositivo está com um link dedicado, no caso um link ponto a ponto, a um outro dispositivo, né? Vocês estão lembrados daquela imagem, né, que vocês falaram às vezes que parecia uma estrela ou parecia um pentágono, alguma coisa assim, que nós tínhamos 5 máquinas, né, distribuídas, né, na tela lá do PowerPoint que eu mostrei para vocês, só que cada máquina dessa, cada dispositivo desse está conectado diretamente a um outro dispositivo, no caso, não somente ao seu vizinho, mas todos dessa rede. Então, se você tem 5 máquinas em uma sala, por assim dizer, todas essas máquinas estão conversando entre si de uma forma dedicada, que é um link, um fio, digamos assim, conectado entre cada uma dessas máquinas e as demais que estão nessa rede. Então, se você tem 5 máquinas na rede, você tem 4 fios para conectar com essa máquina. Lembrando que não temos 5 fios, por exemplo, por quê? Porque a própria máquina, a máquina A, digamos assim, ela já consegue conversar com si mesma. Então, você não precisa de um fio, um link específico para isso, porque as configurações internas ali do seu hardware e do seu software já faz com que ela conversa entre si. Então lembra, característica da topologia em malha é que essas redes aí, esses links, essas máquinas aí são linkadas, ela tem um link específico ponto a ponto com as demais, tá certo? Nós temos aí uma questão para ressaltar aqui, né? Só para trazer como questão, que nessa rede, para pequenas máquinas, né, ou poucas máquinas, isso às vezes é viável, né? Você tem aí um valor pequeno, né, para você fazer o link dessas máquinas, porém se nós pensarmos em uma rede maior, né, se você tem 30, 40, 50, 100 mil máquinas, isso já não é viável, porque a quantidade de fios que você vai passar ali, né, para configurar, para fazer com que esses dispositivos conversem entre si, é muito grande, é muito superior, é muito complexo, então não faz sentido essa questão aí, tá certo? Mas tem os momentos específicos de se utilizar essas redes, tá bom? Esse formato de rede. Depois nós falamos em sala de aula sobre a topologia em estrela, né? Onde essa topologia em estrela você tem um link dedicado também entre as máquinas, porém não é mais com as outras máquinas da rede, e sim um controlador central, né? Que igual eu falei para vocês em sala de aula, geralmente é um switch ou um hub, né? O hub ficou um pouco mais desatualizado, então o que nós mais temos aí é um switch, que é um comutador de dados, é fazer com que os dados entrem por uma porta e seja destinado a porta específica, né? E a gente traz essa questão de portas, mas nós vamos explicando isso aí ao longo do curso, tá bom? Então a topologia em estrela, que é a mais utilizada hoje em dia nas pequenas e grandes, né, empresas aí, tem um potencial aí muito grande. Por quê? Porque você pode inserir ou retirar máquinas dessa rede com facilidade, porém nós temos o problema que se esse controlador central vier a ter problema, né, se ele estragar alguma coisa do gênero, queimar, por assim dizer, toda a sua rede para, aquela rede específica para. Porém, isso aí tem formas de você trabalhar a questão dessa segurança, né? Colocando aí talvez um cascateamento, né, com outros controladores, para que se um parar de operar, outros possam entrar em ação, tá certo, pessoal? Então, nós temos essa questão e essa vantagem também. Depois nós explicamos em sala de aula a topologia em barramento, né? Que diferente dessas duas que eu acabei de falar para vocês, essa topologia em barramento ela é multiponto. O que seria a multiponto mesmo? É quando você tem apenas um link, né? Quando você tem apenas um cabo central ali compartilhando a sua vazão de dados para as demais máquinas. Então, neste caso, nós temos aí a topologia em barramento. Você tem um link central, que seria um cabo, né, central, para você poder compartilhar as informações com as outras máquinas. Nisso, as estações, digamos assim, né, ou as máquinas, elas precisam ter um outro cabo que vai se conectar a esse link central. Tá certo, pessoal? Igual nós conversamos em sala de aula, você tem um link central no barramento e cada máquina é ligada a esse link central, né, a esse fio, a esse cabo central. Essa topologia é a mais barata que nós tínhamos, né, ou utilizamos, né, ou que já utilizamos aí por um momento. Porém, tem a dificuldade, o problema
primeiro de uma questão de segurança e segundo, para você inserir ou retirar uma máquina dessa rede era necessário parar toda a rede, né, para isso. Então tornava-se pouco viável, torna-se pouco viável a utilizar uma rede dessa daí, ainda mais hoje em dia que nós temos várias máquinas, né, compartilhando o mesmo espaço, digamos assim. Então você precisaria inclusive de um link, né, de um cabo assim bastante com uma vazão de dados bastante grande, né, para você poder transitar todas essas informações, esses recursos. Então isso no frigir dos ovos, por assim dizer, não é viável, tá bom? Então por isso que utiliza-se a rede em estrela também, tá certo? Depois nós falamos sobre a topologia em anel, que ela parece, né, com a topologia em barramento, onde você tem um link, né, um ponto ali, onde uma máquina ela se comunica diretamente com as suas duas máquinas vizinhas. Então você tem, digamos que uma máquina ao centro, a máquina A, do seu lado direito você tem a máquina B, do seu lado esquerdo você tem a máquina C. E então essas informações sempre vão sendo passadas, né, de uma máquina para outra através de um repetidor de sinal, né? Então essa informação passa por essa máquina, pega no componente eletrônico ali que é o repetidor de sinal, faz com que essa informação siga o seu caminho se assim for necessário. Se for para aquela máquina mesmo, a informação já fica por ali. Isso nós temos um problema grande. Primeiro que essas informações elas seguem, né, ela tem um sentido único, né, obrigatório, ela sempre fica sendo trafegada por um sentido específico. Depois nós temos o problema da questão da segurança. Por quê? Porque essa informação sempre vai ficar passando por todas as máquinas da rede. Então, se você coloca ali um dispositivo de captura, por assim dizer, né, de pacotes ou assim por diante, você tem o problema dessa máquina aí poder vasculhar os dados, né, poder capturar os pacotes específicos aí. Então, isso torna-se, essa fragilidade aí, né, torna-se essa rede aí complexa por alguns momentos, né? Em outros eventos, em outros momentos, essa rede é propícia para ser utilizada, tá bom? E por fim nós falamos lá em sala de aula sobre a topologia híbrida, né? Que é quando você utiliza mais de uma topologia juntas, né? Por exemplo, igual quando eu mostrei na imagem para vocês em sala de aula, você tem uma topologia em barramento, ou 3 topologias em barramento, onde você tem algumas máquinas conectadas aí nesses links centrais, e todas as extremidades desses links centrais é conectada em um switch, né, em um controlador central. Então, se em um primeiro momento você tem uma topologia em barramento, que são essas máquinas conectadas diretamente a um link central, e no final, nessas extremidades, esses 3, por exemplo, essas 3 topologias em barramento podem se comunicar entre si através do controlador central, que é a característica da topologia em estrela. Tá bom, pessoal? Então, espero que isso tenha ficado claro para vocês, que nós possamos aí ter isso em mente, porque é extremamente importante nós sabermos aí sobre essa questão de topologia, tá certo? E para deixar aqui claro, né, para a gente especificar novamente, nós vamos frisar mais na topologia em estrela, que é a mais utilizada, né, a mais convencional. A que nós mais precisamos ter aí como é que eu posso dizer, experiência com ela, tá certo? Mas é importante a gente dar uma lida aí nessas outras, um aprendizado também nessas outras topologias, tá certo? Tá conseguindo acompanhar? Tá tudo certo? Então, olha, pessoal, estamos juntos, hein? Vamos lá, continuando aqui. Então, depois que nós falamos aí sobre essa questão das redes, né, das suas classificações, das suas topologias, né, dos componentes específicos ou necessários para constituir uma rede, nós temos que falar alguns critérios importantes que essa rede precisa ter. E esses critérios nós temos que avaliar, né? Como é que a gente sabe se esses critérios são bons ou não? Nós temos que fazer nós temos que ter um tipo de avaliação para eles. Critérios esses que são desempenho, confiabilidade e segurança. O desempenho dessa rede tem que ser bom, a confiabilidade dessa rede tem que ser boa, a segurança da rede tem que ser boa. Então é necessário que nós aprendamos aí, né, ou recordamos aí sobre essa questão dos critérios da rede, né? Então, o primeiro critério que foi falado em sala de aula é o desempenho. Então, como é que eu faço a avaliação de desempenho de uma rede? Como é que eu sei se uma rede é boa ou se uma rede é ruim? Através das suas métricas, né, de vazão. Por quê? O que seriam essas métricas de vazão de dados, por exemplo? É você poder calcular, né,
quanto de dados passa por aquela rede, né? Quanto que aquela rede suporta. E também tem a questão do seu atraso, né? Que nós falamos inclusive em sala de aula, né? 2 palavras em inglês ali que nós trouxemos, que primeiro é a capacidade de vazão de dados, que no formato inglês é traduzido, né? Ou isso é uma tradução do throughput, né? Que seria aí essa capacidade de vazão, e o atraso seria o delay. Então, uma coisa, a primeiro momento eu tenho que saber quanto de dados passa por essa via, isso aí seria o throughput, e o delay, que é o tempo de atraso, né? O tempo que leva para essa informação chegar até o destinatário e depois nós obtermos uma resposta aí do mesmo, né? Lógico que nós estamos tratando aqui de uma rede TCP/IP, né? Em um formato que as informações sempre precisam ter uma resposta, né? Para mim saber se vocês estão me ouvindo ou não, vocês têm que me dar um feedback, né? Para vocês têm que me dar uma resposta, tá certo? Então o desempenho de uma rede é medido por esses 2 critérios aí, que seria o throughput e o delay. Então quanto maior o throughput, é muito bom para a rede, e quanto menor o atraso, essa rede vai tornar-se melhor ainda, tá certo, pessoal? Depois nós temos que tratar a questão da confiabilidade, né? O quanto eu posso confiar nessa rede, né? E essa confiabilidade nas redes, a gente mede ela pela questão de quanto tempo ou quantas falhas acontecem nessa rede, nesse link, né? Então, se eu estou falando aqui com vocês, de repente a nossa conexão cai, pode ter sido, né? Pode acontecer aí de fato algum problema, tá? Mas se isso acontece várias vezes, essa confiança na rede ela diminui. Então confiar nessa rede não está nos nossos planos, digamos assim, certo? Então nós temos que, nessa questão de confiabilidade, a gente, né, utiliza a métrica de quantas vezes essa rede falha e quanto tempo ela leva para se reorganizar, se reerguer, por exemplo, porque é normal, né, uma rede falhar, digamos assim, um servidor, né, algum componente eletrônico aí falhar, é normal mesmo que falhar. Agora, o tempo que ele leva para voltar a atuar, isso daí é uma questão a ser considerada, tá bom, pessoal? Então não vamos esquecer sobre a questão da confiabilidade. E depois nós temos a questão da segurança, né? Porque essa segurança ela está para proteção ao acesso não autorizado, né, desses dados. Então, tem que ser pessoas específicas acessando esses dados, né? E nessa questão, pessoal, da segurança, né, dos dados, nós temos que verificar se essas redes, né, por aí têm implantação de políticas, né, e procedimentos de recuperação dessas violações, para que não aconteça essas violações, né, ou se porventura acontecer aí a questão da perca de dados, né, para o usuário, por assim dizer, se essa rede tem uma forma de backup, né, de voltar essas informações para o usuário, para que ele não fique no prejuízo, tá bom, pessoal? Então isso é uma questão de segurança. Resumindo, então, nós temos na questão da segurança das redes, né, fazer com que essa rede proteja de usuários que não sejam autorizados a acessar esses dados e que tenha nessas redes aí implantação de políticas, né, para fazer com que ocorra a recuperação desses dados e que você diminua o problema com o usuário aí, se porventura der algum problema de perca de dados. Tá certo, pessoal? Então, não vamos esquecer sobre essa questão aí não, tá bom? Por fim, nós vamos ficando por aqui. Eu tinha planejado nas aulas presenciais aí de falar com vocês sobre questões aí das operadoras, né, para a gente entender um pouquinho sobre essa questão, como que a internet chega na sua casa. Porém, nas próximas aulas nós já vamos começar a colocar a mão na massa para a gente colocar em prática esse conhecimento adquirido até hoje, tá bom, pessoal? Então, essas 2 aulas de revisão foi mesmo só para a gente contextualizar tudo aquilo que já foi falado em sala de aula, inclusive cobrado de você em algum momento aí com algumas questões. Eu preciso que você dê uma lida novamente lá no material que nós trabalhamos aí, que nós tenhamos aí essa consciência de ter que utilizar desse recurso que nós temos hoje para melhorar o nosso aprendizado, para adquirir mais conhecimentos, tá bom? Então na próxima aula aí, com certeza eu já vou estar trazendo para vocês aqui algum recurso aí mais técnico diretamente, digamos que a mão na massa propriamente dito, tá bom? Para nós colocarmos em prática esses
esses conhecimentos que nós estamos trabalhando tanto na teoria. Tá certo, pessoal? Então eu vou ficando por aqui, que todos fiquem com Deus e até mais. Fui!